Hub Inclusivo, construindo conexões inclusivas. Realização, Sorri Campinas e SESD. Apoio, Fundação FEAC. Quarto encontro do Hub Inclusivo. Palestrante, doutora Daniele Corrêa. Bom dia a todos. Esther, você faz a abertura. Imagem de Esther. Ela é branca, tem os cabelos presos atrás da cabeça, usa óculos de armação arredondada, blusa preta com estampa de flores. Está num ambiente interno. Bom dia, a doutora Daniela, a senhora falou dos filhos, eu tenho um cachorro, então agora parece que o piscineiro chegou justamente na hora da apresentação, mas vamos lá. Bom dia, então, muito feliz, né, de tê-la hoje conosco. Para a equipe do Hub é uma honra, né, de trazer e poder, eu sei que a senhora vai trazer muito conteúdo para a gente, para as empresas, nesse processo do Hub, então, queria agradecer, né, nesse dia também especial que a senhora se dispôs a estar aqui com a gente. E é muito importante, meninas, e que vocês estejam aqui, perguntem, troquem, né, porque a doutora Daniele tem uma riqueza de conteúdo, de conhecimento, ela trabalha na nossa região, vocês daqui a pouco vão ouvi-la. Então, eu gostaria de que vocês aproveitassem mesmo esse momento de aprendizado e de troca, tá bom? Seja bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, e a sala é sua. Daniele é uma mulher branca, tem os cabelos castanhos escuros e lisos, na altura do busto. Obrigada. Bom dia a todas. Eu não sei se tem algum homem aqui participando, não sei, mas então, bom dia a todas e todos, se tiver algum, não sei que a gente não está vendo todo mundo aqui na tela, né? Meu nome é Daniele Olivares Corrêa, eu sou procuradora do trabalho, aqui lotada na sede da Procuradoria Regional da 15ª Região, e eu sou coordenadora regional da Cor de Igualdade, que é uma coordenadoria de combate à discriminação e de promoção da igualdade nas relações de trabalho. É uma das coordenadorias temáticas do Ministério Público do Trabalho. A gente tem 9 coordenadorias e essa é uma delas. E uma das metas, né, e um dos assuntos que é tratado nessa coordenadoria é justamente a inclusão da pessoa com deficiência. Então, eu agradeço o convite da Sorri por estar aqui hoje, eu acho que é muito importante essa interlocução que a gente faz com a sociedade, com as empresas, porque o Ministério Público, ele não tem só um viés repressivo, né? Mas a gente também tem esse viés de interlocução social, onde a gente trata esses assuntos que são caros à sociedade, e que são nossas metas institucionais também. Não? Então, essa promoção da conscientização também é uma atribuição nossa, e a gente sempre trabalha em parceria com entidades ou com as empresas que queiram, de fato, promover essa inclusão da pessoa com deficiência. Então, eu agradeço muito o convite, é uma honra para mim também estar aqui, espero atender as expectativas, eu fiz um apanhado assim, da legislação para que vocês tenham assim, um contato com o que existe assim, de principal, porque o Brasil tem um arcabouço jurídico bem complexo e bem grande em relação à questão dos direitos da pessoa com deficiência, mas eu trouxe aquelas leis que eu entendo que são principais, né, ainda mais voltadas assim, para o mercado de trabalho, bom? Então, sejam todos bem-vindos. Se quiserem perguntar, fiquem à vontade. Eu separei a minha fala assim, em 4 blocos, para a gente dividir em 4 blocos. Eu vou falar um pouquinho das estatísticas populacionais da pessoa com deficiência, para que vocês tenham uma ideia de qual é esse universo no país e de qual é esse universo aqui na região metropolitana de Campinas, porque eu estou entendendo que essas empresas são aqui da nossa região, né, das 20 cidades aí que compõem a região metropolitana. Então, eu trouxe alguns dados do CESIT da Unicamp, que tratam especificamente dessa população aqui na nossa região, para que vocês tenham uma noção. A gente até fez um evento que tratava desse assunto, que tratou desse assunto no mês passado. Convidamos algumas empresas para participarem, convidamos os entes públicos também, né, os conselhos municipais de direitos das pessoas com deficiência, no sentido de mostrar esses dados para o quê?
para promoção, para incentivo de políticas públicas, né, para que as empresas tomassem consciência do número de pessoas que existem por município, que estão aptas ao mercado de trabalho, que é muito importante, enfim. E eu estou trazendo uma parte desses dados, mas eles, depois nós vamos fazer uma nova apresentação, eles vão ficar disponíveis no site do CESIT da Unicamp, então, se vocês quiserem, vocês podem se socorrer ao site para pegar esses dados especificamente em relação aos municípios onde estão as empresas de vocês. Então, no primeiro bloco, eu vou falar um pouquinho dessa questão da estatística, né, geral e aqui da nossa região. Depois eu vou falar da legislação. Aí eu vou falar da questão constitucional, né, onde estão previstos esses direitos na nossa Constituição Federal, os tratados internacionais mais importantes que tratam dessa matéria, tanto os tratados de direitos humanos, de forma geral, quanto os da OIT, que tratam especificamente da questão da pessoa com deficiência, e da legislação infraconstitucional vigente no país. E aí, especificamente, nós vamos falar um pouco depois no terceiro bloco, né, nós vamos falar dos conceitos da pessoa com deficiência, que trata a Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146 de 2015, né? Então, ela traz uns conceitos novos, e a gente vai falar um pouquinho desses conceitos, que é muito importante para que as empresas, na verdade, se apoderem desses conceitos para que possam, de fato, aplicar no seu meio ambiente laboral e promover, de fato, a inclusão, tá bom? Bom, Pessoal, então... vocês todas estão escutando? Sim? Tá. É que a Dione se posicionou aqui que não está ouvindo, então talvez seja... eu vou falar com ela pelo chat. Tem alguém não ouvindo? A gente espera um pouquinho. Deu certo? Posso começar? Eu estou mandando mensagem para ela aqui. Uhum. Carol, você não pode ver, então, no chat, por favor? Porque daí eu mando mensagem para ela. Por favor. Veja com ela, às vezes é a tecla do próprio alto-falante do computador. Foi desligada. Obrigada. Daí eu apoio aqui para a doutora Daniele. Posso para compartilhar a tela, doutora Daniele? Acho que era bom por causa dos gráficos, né? Embora também, assim, mais para eles terem o conteúdo também, que é importante, enfim, né? Pode até passar já, que nós vamos falar dos dados já. Isso. Bom, eu trouxe aqui os dados do último censo que foi feito no Brasil, que é de 2010. Então, o censo, ele é sempre feito de 10 em 10 anos. Em 2020 era para a gente ter tido um novo censo, houve um atraso, né, para o início da pesquisa. Nós nos reunimos, inclusive, com os profissionais do IBGE para saber, né, quando que vai ser feito esse próximo recenseamento. E a previsão, eles já estão fazendo os questionários, né, já estão fazendo as reuniões para aplicação do censo, agora em 2022, e possivelmente nós teremos dados atualizados a partir de 2024. Então, os dados que a gente tem hoje é do censo do IBGE de 2010, e esses dados, eles foram atualizados, né, de acordo com estatísticas feitas pelo Instituto de Pesquisa da Unicamp, né, através de conceitos acadêmicos e aplicação de teorias de atualização desses dados do IBGE. Então, o que eu quero passar para vocês é que esses dados, eles não foram tirados do nada, né? Eles foram tirados de uma base de dados, né, que é do IBGE, e a atualização deles foi feita através de uma pesquisa científica do CESIT da Unicamp. Então, são dados fidedignos, de fato, que a gente pode confiar para a gente trabalhar a questão populacional da pessoa com deficiência. Primeiramente, quando foi publicado o censo, chegou-se ao montante da população brasileira de 190,7 milhões de pessoas. Dessas pessoas, 45,6 milhões informaram naquele questionário do IBGE que tinham algum tipo de deficiência, o que correspondia a praticamente a 24% da população brasileira. E dessas, 91,5 estariam aptas ao mercado de trabalho pelo critério etário. Então, nós estamos falando aí de 40 milhões de pessoas, né, que estariam aptas ao mercado de trabalho no Brasil. Bom, dessas, 51,9 declararam expressamente que faziam parte da população economicamente ativa
do Brasil, ou seja, 21,6 milhões de pessoas. Essa informação é importante porque ela traz um universo enorme dessas pessoas com deficiência no Brasil, a partir de 2010 para cá. O que acontece? O censo colocou no questionário algumas perguntas que as pessoas tinham que responder. Olha, você tem muita dificuldade, você não consegue de jeito nenhum, ou você tem pouca dificuldade com o auxílio de algum recurso, você consegue desenvolver a habilidade, por exemplo, de enxergar bem, de ouvir bem, de falar ou de se locomover. E aí se chegou a esse número, então, de 45,6 milhões de pessoas. No ano de 2018, o IBGE publicou uma nota técnica, pode até alterar já a telinha, publicou uma nota técnica, que é a nota técnica 1 de 2018, explicando que o questionário foi feito com base na Convenção de Washington. Essa convenção, ela traz alguns dispositivos ou alguns conceitos de forma a uniformizar o entendimento do que é a pessoa com deficiência de uma forma mais universal. E aí eles aplicaram esse questionário lá no censo de 2010 e vão reaplicar agora, com base nas mesmas teorias, né, da Convenção de Washington. Mas o que eles fizeram nessa nota técnica, que é importante para a gente saber em números macros, né, em números de país? Eles colocaram, como pessoas com deficiência, colocaram naqueles dados, enxugaram, usaram os mesmos dados, mas colocaram apenas aquelas pessoas que declararam possuir alguma deficiência grave ou gravíssima. Ou seja, aquelas pessoas que declararam no questionário que não conseguiam de forma alguma, ou que tinham uma dificuldade extrema para enxergar, para ouvir, para falar ou para se locomover. Desses dados se extraiu que 6,7% da população brasileira, o que equivale a 12,7 milhões de pessoas, estariam, então, inseridas nesse contexto de deficiência grave ou gravíssima. E dessas pessoas, 4,2% estão aptas ao mercado de trabalho pelo critério etário. Então, nós estamos falando aqui de mais ou menos 9 milhões de pessoas aptas ao mercado formal de trabalho, segundo o censo do IBGE. Tá? A Unicamp fez um trabalho de pesquisa científica, está desenvolvendo um trabalho de pesquisa científica e vem publicando ao longo do tempo, já faz uns 2, 3 anos, várias pesquisas em relação à dinâmica dos vínculos de emprego dessas pessoas no país. E eles fizeram, então, uma tabela da série histórica de empregos formais, dos vínculos formais no país. Esses vínculos passaram a ser registrados pelo Ministério do Trabalho e Emprego a partir de 2007. Então, antes dessa data, a gente não tem o registro de vínculos ativos dessas pessoas. Depois de 2007, que se passou a fazer esse registro através do CAGED e da RAIS. Então, esses dados que eu estou passando para vocês são dados retirados da RAIS e do CAGED, lá de 2007 até 2009, né? Até 2019. Bom, o que se passou lá? Nós tínhamos 0,7% dos empregos formais do país eram ocupados por trabalhadores com deficiência. E a gente teve uma evolução ao longo do tempo, que passou de 0,7 para 1,1 do total de empregos do país. Então, 1,1% do total de vínculos formais são ocupados por trabalhadores com deficiência. Esse número, a gente vê que houve, sim, um aumento dessas contratações, mas ainda está muito aquém daquilo que a legislação prevê, que é em torno de 5% das pessoas, né, de 5% do total de empregados da empresa, que seria a cota máxima, que vai de 2% a 5%, ela é escalonada, mas ainda está muito abaixo daquilo que a lei prevê como ação afirmativa para a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho. Em 2020, eles fizeram um estudo, que foi o ano que começou a pandemia, a gente teve uma queda muito exacerbada no número de postos de trabalho das pessoas com deficiência. Então, foram eliminados 21.847 postos de trabalho em todo o país. Infelizmente, os trabalhadores com deficiência foram aqueles que mais sentiram a crise econômica causada pela pandemia da Covid-19. Né? Infelizmente, mais postos de trabalho de trabalhadores com deficiência foram
perdidos se comparados aos postos de trabalho dos trabalhadores que não têm nenhum tipo de deficiência. Foi feita uma retomada, eles perceberam que nos meses de agosto e setembro, né, do ano de 2020, houve uma breve retomada, né, desses saldos de trabalho, né, desse saldo de emprego, com contratações que iam de 863 a 820 contratações nesses meses, mas vejam, 863 contratações no país inteiro, é muito pouco. Né? Se comparado, por exemplo, aos anos de 2018 e 2019, que se chegava a 3.700 contratações no mês, 3.000 contratações no mês. Isso saldo positivo, se você subtrair o número de pessoas desligadas e o número de pessoas contratadas. A gente tinha um saldo positivo maior, de 3,7 mil pessoas contratadas no país. Ao passo que, mesmo com uma retomada desses empregos nesses meses, que foi em agosto e setembro, essa retomada foi muito acanhada, né? Se comparado com os anos anteriores. Bom, aqui na nossa região metropolitana, é importante a gente dizer, então, qual é a nossa população com deficiência aqui, na nossa região. O Centro de Pesquisas da Unicamp, através do desenvolvimento desse projeto de pesquisa que está sendo elaborado lá, e que, inclusive, nós vamos falar sobre ele no Reconecta, que é um evento que vai ter no Ministério Público do Trabalho, e depois vai ser lançado um e-book com todas as informações de todos os municípios do estado de São Paulo. Eles já trouxeram para nós algumas informações básicas aqui da região metropolitana de Campinas. Então, aqui a gente percebe que a população com deficiência aqui na região metropolitana de Campinas chega a 168 mil pessoas. São 168 mil pessoas com deficiência na região metropolitana de Campinas, né? Nesses 20 municípios. Dessas pessoas, estão empregadas 12.413 pessoas. Então, de um universo de 168 mil pessoas, nós temos empregadas 12 mil pessoas. Muito menos do que 10% das pessoas, do total de número de pessoas com deficiência, né? Que é um dado bem interessante para a gente analisar. Aí, se puder passar, eu vou mostrar aqui na próxima tabela a variação, né, do saldo de emprego dessas pessoas no período que eles analisaram, que foi de março de 2020 a março de 2022. Vejam que é um dado bem recente, mas olhem que tristeza a gente olhar para essa tabela. Essa tabela, então, mostra dos meses de março de 2020 até maio de 2022, o que está em laranja na tabela é o número de postos de trabalho perdidos. Isso quer dizer o seguinte, quando eles pegam no mês o total de admissões e o total de demissões, o número de demissões foi muito maior do que o número de admissões. E isso gera esse saldo negativo de empregos. Ou seja, efetivamente, por exemplo, no mês de março de 2020, foram perdidos 109 postos de trabalho. No mês de abril, foram perdidos mais 183 postos de trabalho. No mês de junho, foram perdidos mais 87 postos de trabalho. Somente no mês de setembro de 2020 e outubro de 2020, o que mais ou menos a gente viu naquele quadro geral do país, ele se equipara. Houve uma retomada muito acanhada dessas contratações, e a gente vê um saldo positivo. Imagina, na região metropolitana inteira de Campinas, que são 20 municípios, nós tivemos 17 contratações. Nós estamos falando de um universo de 160 mil pessoas. E nós temos aqui 17 contratações no mês de setembro e 12 contratações no mês de outubro. Então, bem acanhado, né? Essa retomada das contratações. O que se repetiu no mês de fevereiro de 2021 e no mês de maio de 2021. E vejam, mesmo com o arrefecimento da pandemia, agora, no ano de 2022, no final de 2021, a gente percebe que o saldo de empregos continua negativo nesse período, né? Até março de 2022, a gente tinha um saldo de uma perda de 23 postos de trabalho no mês. Então, a gente continua perdendo emprego, infelizmente. Aí, se puder passar para a próxima tela, a gente vai falar um pouquinho da nossa realidade aqui na região metropolitana. Então, vejam, o saldo desses trabalhadores ao final do ano de 2020, olha que
que triste, no final do ano de 2021. A gente teve uma perda total de 680 postos de trabalho no ano de 2020, que foi foi o pior período da pandemia, né? E a gente teve também um saldo negativo no final de 2021, com uma perda de 151 postos de trabalho, né? Que é essa diferença entre o total de admissões e o total de desligamentos das pessoas com deficiência aqui na nossa região, tá? Pode passar. Bom, aqui a gente tem uma estimativa, então, da população com deficiência aqui no estado de São Paulo. Olha que interessante, né? Essa estimativa, então, ela tem como base, né, os dados do IBGE e foram feitas, então, as atualizações para o ano de 2022, que são os dados que a gente está trabalhando. A gente tem aqui na região metropolitana 171 mil pessoas, que são os dados atualizados de 2022, pessoas com deficiência, né? E no estado de São Paulo inteiro, 2,5 milhões de pessoas com deficiência. Na nossa região, 171 mil pessoas com deficiência. Esse dado é bem interessante, depois eu vou falar dessas pessoas, quem são aquelas que estariam aptas ao mercado de trabalho, dentro desse universo, né? Pode passar. Isso. Essa aqui é por faixa etária. Essa tabela é bem interessante, porque, por exemplo, ela está mostrando por cidade. Eu vou dar um exemplo aqui da cidade de Campinas, né? Então, por exemplo, a cidade de Campinas, se a gente pegar a faixa etária aqui, ó, vamos pegar a faixa etária de 20 a 64 anos, para a gente saber quantas pessoas com deficiência tem em Campinas que, pelo critério etário, estariam aptas ao mercado de trabalho em 2022. 37.926 pessoas, ou seja, quase 38 mil pessoas estão aptas ao mercado de trabalho aqui só na cidade de Campinas, somente na cidade de Campinas. Então, eu não sei se vocês, não sei que cidades que as empresas estão sediadas, se quiserem ver aqui, eu posso até falar aqui em voz alta, só me falarem aqui que eu procuro, a gente fala, mas você vê, eu tenho esse dado por cidade da região metropolitana de Campinas, e esse estudo do CESIT da Unicamp vai mostrar esse dado por cidade do estado de São Paulo inteiro. Inclusive, assim, em relação à escolaridade, em relação ao sexo feminino, masculino, qual o setor econômico que mais contrata, o que menos contrata, né, para todos terem uma ideia de qual é essa dinâmica de contratações aqui na nossa região. Mas, vejam, usando como base Campinas, nós temos um universo de 37 mil pessoas, né, que estariam aptas ao mercado de trabalho. Né? Pode passar para o próximo. Bom, e qual que é a situação, então, das empresas, né? Essa situação de empregabilidade aqui na região metropolitana de Campinas, né? Nós temos aqui sediadas no município, que a gente usou como critério a sede das empresas, 874 empresas aqui, que possuem mais de 100 empregados, que, portanto, estariam obrigadas, segundo a lei, a cumprir a cota, né, de contratações. Dessas, cumprem a cota efetivamente 169 empresas, ou seja, 19% desse total apenas cumprem a cota. Então, a gente vê que o número ainda é muito baixo, e nós vamos tentar entender o porquê que esse número é tão baixo. Né? Pode passar para o próximo slide. Isso, aqui então a gente tem o número de vagas. Vejam, essas empresas, né, que eu acabei de falar, né, essas 800 e... Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Cadê? Aqui. Essas 874 empresas, elas possuem o potencial de contratação, né, em relação ao número de empregados que elas têm, 17.837 vagas para pessoas com deficiência. É isso que existe de vaga de cota, né? Aqui no ano de 2019, que eles pegaram um ano e fizeram esse recorte. Então, do número total de empregados dessas empresas,
aplicando-se, então, a cota em relação a cada uma delas, porque cada uma tem um número de empregados, a gente chegaria a um número absoluto de vagas para pessoas com deficiência de 17.837. Só que ocupadas por trabalhadores com deficiência ou reabilitados foram 8.663 vagas. Então, foram ocupadas menos da metade, 48,5% dessas vagas é que foram ocupadas por trabalhadores com deficiência ou reabilitados, ainda restando para serem contratados mais 9.174 vagas. Então, nós temos em aberto 9.174 vagas. E lembrando que a gente tem um universo de 171 mil pessoas com deficiência. Isso, assim, trocando em miúdos, quer dizer o seguinte: se a gente conseguir a contratação de ao menos 10% dessa população com deficiência na região metropolitana de Campinas, a gente cumpre a cota. As empresas cumprirão a cota, 10% apenas desse universo. Pode passar, viu? Então, aqui, olha, eu coloquei esse dado que eu achei interessante, que são os dados das vagas ocupadas por cidade. Então, eu peguei lá como exemplo o município de Campinas. Então, nós vamos ter aqui no município de Campinas o total de vagas para pessoas com deficiência, né, lá no ano de 2019, eram 7.143 vagas. Ocupadas, 3.563. Não ocupadas, olha, você veja que os dados dos municípios refletem aqueles dados gerais. É bem interessante, porque essa dinâmica ela se repete no país inteiro e ela se repete por município também. É mais ou menos a mesma proporção em cada município. Vejam, teriam 3.580 vagas disponíveis para pessoas com deficiência no município de Campinas, né? E qual é o universo da população teoricamente apta ao mercado de trabalho pela faixa etária, né, de 20 a 64 anos? 37 mil pessoas. Olha que eu nem estou considerando os maiores de 18, estou considerando os maiores de 20, que foi o corte que eles fizeram na pesquisa, né? Mas não que não tenham mais pessoas, tem. Então, se a gente contratar aqui, olha, é a mesma lógica, um pouco menos de 10% do universo das pessoas com deficiência existentes em Campinas que estariam aptas ao mercado de trabalho, a gente compra a cota. Então, assim, é bem interessante a gente verificar esses dados e ver que essas pessoas existem. Elas estão no município, elas vivem aqui, elas existem, né? O que precisa ser feito, então, para que a gente possa buscá-las e integrar no mercado formal de trabalho, né? Então, vamos lá, vamos passar para a próxima tabelinha aí. Essa tabela, então, esse gráfico é bem interessante porque ele mostra a desproporção entre o número de pessoas, entre a população de 20 a 64 anos de idade que estaria apta ao mercado de trabalho e as vagas não ocupadas. Então, em laranja, você vê aqui, olha em Campinas a diferença do número de pessoas, né, que estariam aptas ao mercado de trabalho e o número das vagas não ocupadas. Quer dizer, nós temos, assim, muitos candidatos por vagas. A gente tem uma relação bem interessante para a contratação, né? E isso, olha, se repete em todos os municípios. Se a gente olhar essa tarjinha laranja, a gente vai ver que tem muito mais pessoas aptas ao mercado de trabalho do que o número de vagas que devem ser ocupadas por essas pessoas para o cumprimento da cota. Pode passar para o próximo. Então, aqui, olha, o que a gente percebeu, né? Que o trabalhador com deficiência, enquanto que no período da pandemia, né, os trabalhadores perderam seus postos de trabalho, trabalhadores que não têm nenhum tipo de deficiência, eles foram perdidos 39% dos postos de trabalho, os trabalhadores com deficiência perderam 42% dos seus postos de trabalho. Você vê que a perda foi maior em relação ao trabalhador com deficiência, se comparado ao trabalhador que não tem nenhum tipo de deficiência. Porque é lógico que a crise atingiu todo mundo, mas atingiu muito mais o trabalhador com deficiência, tá?
Ali até eu coloquei esse dado, que houve uma queda de 70% das admissões desses trabalhadores nesse período, né? E a retomada foi bem acanhada. E a gente até acha que a retomada ocorreu por conta da conversão da medida provisória, né, a 936 de 2020, na Lei 14.020 de 2020, porque ela estabeleceu no artigo 17 a vedação da dispensa do trabalhador com deficiência. Ela criou uma estabilidade provisória enquanto houvesse, né, o período pandêmico. Só que essa lei, na verdade, esse período agora não existe mais, que era aquele período de declaração de calamidade pública, né, que era por decreto, e esse período ele já se encerrou. Então, não existe mais essa estabilidade provisória. A gente vê que, depois disso, o número de contratações caiu de novo. E o que eu quero dizer com isso é que, infelizmente, as empresas veem a necessidade de contratar ou de manter esses trabalhadores somente quando, de fato, elas são obrigadas, né? Porque isso não vai de uma maneira natural, essa inclusão não acontece de uma maneira natural como a gente gostaria que acontecesse. Ela somente com uma obrigação legal, ou com a imposição de multa, ou com uma fiscalização intensa, é que as empresas acabam se movimentando para fazerem essas contratações. Mas por que será que esses trabalhadores não se mantêm, não é? Então, eles não se mantêm por vários motivos, e é o que a gente vai tentar discutir aqui. Na verdade, não adianta apenas cumprir a cota, né, para cumprir aquela obrigação legal. Para que esse trabalhador ele fique naquele ambiente laboral e que ele produza de fato, ele precisa estar inserido de verdade. Ele precisa estar num ambiente que seja acessível e inclusivo. Porque se esse ambiente não for inclusivo, ele não se sentir pertencendo àquela instituição, ele não vai produzir. Se ele tiver em desvio de função, ou se ele estiver fazendo uma atividade que ele não consegue desenvolver como ele gostaria, porque falta um recurso, uma tecnologia assistiva para ele, ou porque falta uma comunicação mais adequada para ele não vai produzir. E esse trabalhador, com o tempo, ele vai se desestimulando naquele trabalho, ele acaba ele mesmo pedindo demissão, ou ele mesmo dando motivo para ser demitido, porque ele acaba não produzindo ou não respondendo aquilo que a empresa gostaria que ele fizesse. Mas esse é um contexto que precisa ser estudado, analisado pelas empresas, para a gente poder alterar essa realidade. Bom, pode passar para o próximo. Esse aqui, então, é o primeiro bloco, né, que eu falei que eu ia falar um pouquinho das estatísticas, né, nacionais e da nossa região em relação à pessoa com deficiência. Bom, mas aonde estão garantidos esses direitos das pessoas com deficiência, né? Aonde que está escrito isso, né? Por que é tão importante, né? Bom, a nossa Constituição Federal, que é de 88, é uma Constituição que foi feita pelo Poder Constituinte Originário. Quando a gente fala em direito, Poder Constituinte Originário, por que eu estou falando isso? Porque nós votamos nos deputados e nos constituintes para que eles elaborassem a Constituição Federal. Portanto, a Constituição Federal, ela retrata a vontade da população brasileira em dado momento histórico. Então, de que momento que a gente vinha? A gente vinha de um momento de ditadura e houve uma abertura democrática. Nessa abertura democrática, então, nós, povo brasileiros, votamos naqueles constituintes, naqueles representantes do povo, deputados constituintes, para a elaboração da Constituição Federal. E eu falo isso porque muito se critica a nossa Constituição, que a gente ouve falar muitas vezes de que ela disciplina tudo, ela fala sobre tudo, mas ela traz direitos fundamentais de primeira, segunda, terceira e quarta gerações. A nossa Constituição é uma Constituição moderna, é uma Constituição da civilização moderna. Ela traz direitos fundamentais e ela prevê expressamente esses direitos para toda a população. E isso não está lá à toa, está lá para garantir o nosso Estado democrático de direito. Então, vejam, eu coloquei aqui o título primeiro, que é o primeiro slide que eu abri aqui. O título primeiro da nossa Constituição, ele trata dos princípios fundamentais da República e do Estado Democrático de Direito. Esses princípios, eles não estão aí à toa. Eles são a norma fundante, são os alicerces de todo o arcabouço constitucional do país, e eles são o fundamento de validade de todas as demais normas constitucionais, de todos os demais títulos da Constituição, né? E de toda a legislação infraconstitucional.
O que eu quero dizer com isso é que esses princípios que estão aí são os princípios que a população brasileira, através dos seus representantes, entenderam como normas centrais, como princípios que devem ser atendidos por toda a população, sejam empresas, sejam cidadãos, sejam entidades, seja poder público, todos devem pautar a sua conduta e todas as leis de acordo com esses princípios. O que está lá? Qual é o princípio, então, fundamental da República? É o princípio da dignidade da pessoa humana. É o princípio dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. O que quer dizer esses dois princípios? Quer dizer que as pessoas têm que ter dignidade, e essa dignidade, ela é expressa através de um trabalho digno, através de uma remuneração, através do acesso à saúde, do acesso à educação, do acesso ao lazer, do acesso à segurança. Ou seja, a dignidade da pessoa humana é o reconhecimento de que todas as pessoas no país inteiro são seres humanos e, por conta de serem seres humanos, eles têm direito à sua dignidade, eles têm direito à fruição dos seus direitos fundamentais, que a Constituição garante, para que eles tenham uma existência digna. E quando a gente trata dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, no mesmo inciso de princípio fundamental, o que a Constituição quer dizer com isso? Que o valor do trabalho e das empresas, do lucro que é almejado pelas empresas, eles têm que estar equilibrados. Um não pode ficar sopesando sobre o outro, eles têm que estar equilibrados. É por isso que esse é um princípio fundante. E depois eu vou voltar a falar. E é por isso que lá no artigo 170 da Constituição, que é o título que trata da atividade econômica no país, ele fala que ela tem que ser baseada na justiça social, nos valores sociais do trabalho, né? E na justiça social. É por isso que a propriedade, como um dos princípios, né, da atividade econômica, está lá o princípio da função social da propriedade. Então, na verdade, a Constituição ela é harmônica, né? Ela é harmônica. Tudo que está previsto nela, existe uma harmonia. Então, esse título, ele tem esses princípios porque ele está baseado nesse princípio fundante aqui da República Federativa do Brasil, que é o valor social do trabalho e da livre iniciativa. E aí, o Brasil tem como objetivo fundamental essa promoção do bem de todos, sem preconceito, sem nenhum preconceito de origem, de raça, de sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. O Brasil colocou como objetivo da República, como objetivo da nossa democracia, essa promoção do bem de todos e o combate a qualquer forma de discriminação. E aí, nós vamos falar o que é discriminação um pouco mais para frente, né, em relação à pessoa com deficiência. E no artigo 4º, que eu achei importante a gente destacar também, que o Brasil, nas suas relações internacionais, ele vai se basear pela prevalência dos direitos humanos. E é por isso que o Brasil ratificou diversos tratados internacionais de direitos humanos, inclusive o Tratado Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que no nosso país tem status, que é um dos únicos tratados, nós temos dois, né, com status de emenda constitucional, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Pode passar para a próxima tela. Isso. Aí, nós vamos falar um pouquinho dos direitos, então, no título 2 da nossa Constituição, nós estamos tratando dos direitos e garantias fundamentais. Está lá no artigo 5º da Constituição, não está aí, mas eu estou falando. Esse artigo 5º, então, ele vai trazer os direitos dos cidadãos. O caput do artigo 5º fala que todos são iguais perante a lei. Então, o princípio da igualdade está lá no caput do artigo 5º da Constituição. Todos são iguais perante a lei. O artigo 6º da nossa Constituição, ele traz quais são os direitos fundamentais sociais dos cidadãos brasileiros, né? Então, dentre esses direitos sociais, né, que é o direito à saúde, que é o direito à educação, né, que é direito está lá o direito ao trabalho. Todos os cidadãos brasileiros têm direito ao trabalho.
né? E o artigo 7º vai tratar desses direitos fundamentais de forma mais específica, né? O que no direito ao trabalho é importante ser respeitado como um direito social. E lá no inciso 31 do artigo 7º, né, que nós estamos tratando especificamente dos direitos dos trabalhadores, né, urbanos e rurais no nosso país, está lá a proibição de qualquer tipo de discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador com deficiência. Especificamente, a nossa Constituição tratou da proibição da discriminação do trabalhador com deficiência no inciso 31 do artigo 7º da Constituição, que trata de um direito fundamental social do cidadão. E aquilo que eu já tinha falado, que lá na ordem econômica, o artigo 170 fala que a base da ordem econômica do país é a valorização do trabalho humano. E também a livre iniciativa, né? Por quê? Porque a finalidade é assegurar a todos uma existência digna. Ou seja, nós estamos voltando lá naquele princípio, no princípio fundamental da República, que é a dignidade da pessoa humana. Porque só tem dignidade quem tem um trabalho, quem tem um ganha-pão, né? As pessoas se autodeterminam e se reconhecem socialmente pelo trabalho. Mas só tem trabalho quem tem acesso à educação, não é? Só tem trabalho quem tem acesso à saúde, porque se você não tem saúde, você não consegue trabalhar, não é? Então, um direito depende do outro, e é por isso que o Estado promove todos esses direitos e coloca como garantia todos esses direitos aos cidadãos. Então, assim, um dos princípios, então, fundantes da atividade econômica é a função social da propriedade, no caso aí das empresas, e a redução dessas desigualdades sociais e a busca do pleno emprego. Por isso que a busca do pleno emprego é tão importante, não é? Quero passar para o próximo. Bom, aí nós vamos falar um pouquinho das convenções. Então, eu dei uma pincelada na Constituição, tem muito mais coisa, mas assim, eu dei uma pincelada naquilo que é mais importante a gente entender, porque é que o trabalhador com deficiência, aonde que estão esses direitos dos trabalhadores com deficiência? Então, eles estão fundados, né? Eles têm como fundamento a Constituição Federal. E aí o Brasil, né, nas suas relações internacionais, né, que é fundada nos direitos humanos, assinou diversos tratados internacionais. Dentre eles, a Convenção 111 da OIT, estou destacando aqui 4, que são as mais importantes, mas assim, dentro do que nós estamos falando agora, mas tem outras, tá? Mas essas 4 eu considero que são bem importantes. Então, especificamente em relação às questões trabalhistas, nós temos a 111 da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, que trata da discriminação em matéria de emprego, e a Convenção 159 da OIT, que trata da reabilitação profissional e do emprego das pessoas com deficiência. Sobre direitos humanos, de forma mais geral, nós temos a Convenção da Guatemala, que previne e elimina todas as formas de discriminação contra as pessoas com deficiência, né, que ela é de 2001, e nós temos a última convenção, né, que é a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e o Protocolo Facultativo de 2007. Essa convenção ela foi ratificada em 2009 pelo Brasil. Tá? Vamos falar um pouquinho delas. Eu vou destacar os pontos principais dessas convenções para a gente entender aonde está a questão da não discriminação, né? Da aplicação do princípio da isonomia. Vou passar para o próximo. Então, o artigo 1º, né, da Convenção da OIT, né, da Convenção 111, ela fala sobre a questão da discriminação. E o que ela vai dizer? Que é toda distinção, exclusão ou preferência fundada em raça, cor, sexo, religião, opinião política, ascendência nacional, origem social, que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidades ou de tratamento em matéria de emprego ou profissão. Então, a gente vê que essa questão da discriminação ela é muito mais ampla. Ela não trata somente da questão da pessoa com deficiência. Ela trata de qualquer tipo de discriminação ilícita, não é? Que é essa discriminação fundada no sexo, no gênero, na raça, e esse rol aqui, ele é exemplificativo, ele não é um rol exaustivo, né? Então, esse rol está como exemplo. Na verdade, a gente pode tratar, por exemplo, da população LGBTQIA+, que eles não podem ser discriminados, né? De outros tipos de discriminação que não estão aqui, tá? E a Convenção 159, eu trago aqui o artigo 4º
que eu acho bem interessante a gente falar, que é o respeito à igualdade de oportunidades e de tratamento para os trabalhadores com deficiência, né? As medidas, né, positivas, e aí ela fala aqui, olha, as medidas positivas especiais com a finalidade de atingir a igualdade efetiva de oportunidades e de tratamento entre os trabalhadores com deficiência e os demais trabalhadores não devem ser vistas como discriminatórias em relação a esses últimos. Por que eu trouxe esse artigo dessa convenção especificamente? Porque se a gente está falando de não discriminação e de igualdade, poderia se perguntar assim, nossa, mas se eu criar uma condição diferente para, por exemplo, analisar um currículo de um trabalhador com deficiência, eu estou criando uma discriminação em relação ao trabalhador que não tem deficiência. Não, porque essa Constituição fala o seguinte, olha, você tem que tratar o trabalhador com deficiência com equidade. Você tem que dar condição para que ele fique em pé de igualdade com os demais trabalhadores. Porque ele está partindo de inícios diferentes do trabalhador que não tem deficiência. Então, você tem que tratá-lo com equidade na relação de emprego. É isso que está falando. Então, essa discriminação, que é uma discriminação positiva, que a gente chama, ela é lista. Tá? Vamos passar para as outras convenções que eu acho interessante a gente falar. Então, a gente tem a Convenção da Guatemala, que é a Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as formas de discriminação, né, contra as pessoas com deficiência. E aqui usava até uma terminologia antiga, que eu vou até dizer para vocês, que antigamente se falava pessoas portadoras de deficiência, e essa terminologia não é mais aplicada, porque é uma terminologia pejorativa, então a gente fala pessoas com deficiência, né? E aí nós vamos evoluir um pouco mais, né? Porque o novo conceito de pessoa com deficiência, nós estamos dando mais um passo nessa evolução, nesse desenvolvimento desse conceito, tá? Que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Esse artigo 2º da Convenção da Guatemala, ela fala especificamente sobre a discriminação da pessoa com deficiência, que ela fala toda diferenciação, exclusão ou restrição baseada na deficiência, seja antecedente, seja presente, seja passada, que possa, de alguma forma, impedir ou anular o reconhecimento ou o gozo de direitos por essas pessoas, tá? Pode passar para frente. E aí, a gente tem a nossa convenção internacional, que eu acho que essa é um divisor de águas, quando a gente trata da inclusão da pessoa com deficiência, tá? Essa convenção, de fato, é um divisor de águas. Ela foi internalizada, então, pelo Decreto 6949 de 2009. Ela foi aprovada pelas 2 casas do Congresso Nacional, né, com votação qualificada, né? Portanto, ela entrou no nosso ordenamento jurídico como emenda à Constituição Federal. Portanto, todas as normas que estão previstas nessa convenção são normas constitucionais. O que quer dizer isso? Quer dizer que elas estão no bloco de constitucionalidade. Qualquer lei do país que seja editada, decreto, lei, não pode ser contrária ao que dispõe essa convenção, porque ela tem status de emenda constitucional. E ela é passível de controle concentrado, que a gente chama de constitucionalidade. São aquelas famosas ação declaratória de inconstitucionalidade, ou ação declaratória de constitucionalidade, ou ação de descumprimento de preceito fundamental. São as ações de controle concentrado, que os legitimados ativos entram diretamente no Supremo Tribunal Federal para declarar uma lei inconstitucional, né? Ou através do controle difuso, que a gente chama, quando desrespeitado o que está contido nesse tratado internacional, aquela pessoa que se sentir lesada em seus direitos, ela pode, numa ação individual dela, colocar como fundamento que essa norma foi violada, que uma norma da Constituição foi violada, né? Então, a gente também tem esse controle que a gente chama de controle difuso de constitucionalidade, tá? Então, é importante esse tratado por isso, porque ele faz parte desse bloco, né? E o que ele diz? Ele traz uma diferenciação da questão da discriminação, que é muito importante a gente ter em mente, porque isso vai refletir no dia a dia do trabalho, isso vai refletir no dia a dia das pessoas, e aí eu falo de tudo, do poder público, dos espaços públicos e privados. Então, isso reflete justamente porque o que ela diz aqui que é discriminação? Ela fala, discriminação por motivo da deficiência significa qualquer diferenciação, exclusão ou restrição baseada na deficiência, com o propósito ou o efeito. Veja, não é só com o propósito, com a finalidade de impedir ou possibilitar,
Pode ser que a gente não existe esse propósito de excluir, mas se tiver o efeito de excluir, já é discriminatória a conduta. Simplesmente por ter o efeito de excluir ou de impossibilitar o reconhecimento ou a fruição ou o exercício dos direitos e garantias fundamentais. Já é discriminatório. Né? Então, é interessante porque esse conceito, depois ele foi reproduzido numa lei ordinária federal, para trazer concretude aqui para o Brasil, porque isso aqui é uma norma geral, né? Está no tratado, é um conceito que está na norma, mas ele foi introduzido também no nosso ordenamento jurídico interno através de uma lei ordinária federal, que é a Lei Brasileira de Inclusão, então que passou a ser obrigatório para todos, né? A gente verificar se está havendo discriminação ou não, inclusive com a imposição de multas, que eu vou falar para frente, com a imposição de várias sanções, tá? Então, aqui, abrange, o que eles colocam aqui? O que se coloca no conceito? Abrange todas as formas de discriminação, inclusive a recusa na adaptação razoável. E eu vou falar um pouquinho do que é a adaptação razoável. Por quê? Porque a adaptação razoável é uma das formas de acessibilidade para a promoção da inclusão dessas pessoas nos ambientes, sejam públicos, sejam privados, tá? Então, a recusa dessa adaptação razoável implica em discriminação da pessoa com deficiência. Está no conceito, né? Então, vamos partir para a próxima tela aqui, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Essa convenção, ela trouxe alguns princípios interessantes, e eu vou destacar 3 aqui, que eu acho que, porque eles vão nortear, então, os direitos da pessoa com deficiência. Então, um dos primeiros princípios que está lá é a não discriminação. Você veja como que essa questão da discriminação, ela é repetidamente colocada no tratado e depois na Lei Brasileira de Inclusão, né? A igualdade de oportunidades, quer dizer, não discriminação e a promoção dessa igualdade de oportunidades. E a acessibilidade, porque sem acessibilidade a gente não consegue promover essa igualdade, a gente não consegue não discriminar. Porque se não houver essa acessibilidade, que a adaptação razoável faz parte, né, a gente acaba discriminando, isolando essas pessoas da fruição dos seus direitos, tá? Então, pode passar para o próximo. Bom, e o que esse tratado trouxe? Eu nunca tinha colocado isso nos meus slides, mas eu coloquei o que eu achei bem interessante, que é a obrigação dos Estados-partes, né, de todos aqueles estados que assinaram e ratificaram o tratado, de promover medidas de conscientização da sociedade. Né? Então, o que nós estamos fazendo hoje é isso, né? É uma conscientização da sociedade, né? Inclusive as famílias, sobre as condições das pessoas com deficiência, fomentar o respeito pelos direitos dessas pessoas e pela dignidade dessas pessoas, combater estereótipos, preconceitos e práticas nocivas em relação às pessoas com deficiência. Por quê? Porque a nossa sociedade está permeada de estereótipos. A nossa sociedade está permeada de preconceitos. E isso não é à toa. E, assim, eu vejo isso como uma evolução cultural. Se a gente for pegar a Bíblia, né? Se a gente for pegar o direito canônico, né? Se a gente for pegar a evolução histórica, primeiramente, as pessoas com deficiência eram segregadas, isoladas da sociedade, né? Era aquele vale dos leprosos, a gente vê na Bíblia, enfim. Depois se passou a cuidar dessas pessoas, né? Houve aquele sentimento de cuidado. E esse excesso de proteção, ao longo do tempo, que era aquele sentimento cristão de você cuidar daquele desvalido, né? Acabou fazendo o quê? Fazendo com que essas pessoas não se integrassem na sociedade de forma alguma. Por quê? Elas eram excluídas das escolas, elas ficavam dentro de casa, junto às suas famílias, mas totalmente isoladas do convívio social, totalmente isoladas, porque tudo na sociedade era feito para as pessoas que não tinham nenhum tipo de deficiência, e aquelas que tinham, ficavam dentro das suas famílias, guardadas, né, protegidas, né, vamos colocar entre aspas, pelos seus familiares. Só que esse conceito exclui. Por que essas pessoas, para serem protegidas, têm que ficar guardadas dentro de casa? Por que elas não podem participar ativamente da sociedade como qualquer outro cidadão? Aonde que está a ideia de que essas pessoas não teriam capacidade para isso? É esse salto evolutivo que nós estamos querendo conscientizar a sociedade, que estamos fazendo isso diuturnamente
para essa conscientização, não é? E por que está acontecendo isso? Se a gente for pegar a questão histórica, vamos pegar a Segunda Guerra Mundial, você imagina o mundo em guerra, imagina o número de pessoas que ficaram, por algum motivo, incapacitadas, não é? Porque sabe-se que a questão da deficiência, ela pode nascer com a pessoa, mas ela pode ser adquirida com o tempo. Hoje, nós temos plenamente o desenvolvimento de todos os nossos potenciais sensoriais, né, de locomoção, mas a gente pode, em algum momento, em razão de uma doença adquirida, em razão de um acidente, a gente pode, sim, se tornar uma pessoa com deficiência. E aí, a gente vai ser segregado da sociedade? A gente vai ter que viver dentro de casa? A gente não vai poder mais participar dos espaços sociais? A gente vai deixar de ser quem a gente é? E se a gente volta um pouco mais atrás, se a gente nasce assim, a gente não tem direito de aprender? A gente não tem direito de estar inserido? Vejam, então, essa evolução desse conceito, quem trouxe, aonde foi a semente? A semente foi com a Segunda Guerra. Porque essas pessoas, imagina a quantidade de pessoas que ficaram desvalidas. A quantidade de pessoas que ficaram à mercê do Estado. Então, o que você tem que fazer? Inserir essas pessoas. Então, vejam, isso é uma evolução, porque essas pessoas podem sim trabalhar, essas pessoas podem sim produzir, essas pessoas podem sim ser integradas, desde que haja a adaptação razoável, haja acessibilidade, haja meios para que elas possam se desenvolver, e meios adequados a cada limitação que ela tem, para que possa suprir essa alimentação, quebrar essa barreira e poder usufruir de todos os espaços como todo mundo, não é? Então, é interessante isso. Então, essa conscientização, né, que está no Tratado Internacional como obrigação, eu acho que é muito importante, isso teria que ser passado nas escolas, a gente aqui, cada um dentro do seu papel, dentro da sua atribuição, tem que fazer esse exercício. E as empresas também, porque todos nós somos frutos da mesma sociedade, todos nós viemos da mesma cultura. Então, essa conscientização, ela tem que ser passada diuturnamente, né? Como todos nós, como agentes multiplicadores, tá? E promover a conscientização. Olha só, no inciso C desse artigo 8º, ele fala especificamente, ó, promover a conscientização sobre as capacidades e contribuições da pessoa com deficiência, né? No mercado de trabalho, né? Então, assim, é importante que a gente veja isso. Olha lá, medidas de conscientização, está lá no item 8.2 do tratado. Promover o reconhecimento das habilidades, dos méritos e das capacidades das pessoas com deficiência e de sua contribuição ao local de trabalho e ao mercado laboral. Está lá específico, está lá previsto especificamente a questão do trabalho. E esse tratado, ele traz, então, também o direito ao trabalho, né? No artigo 27 ele fala sobre isso. Esse artigo 27 foi reproduzido, né? Foi, não literalmente, mas foi reproduzido em quase sua inteireza pela Lei 13.146 de 2015, que é a Lei Brasileira da Inclusão, mas ele traz lá, né, que o trabalhador com deficiência, ele tem direito, né, à igualdade de oportunidades. Pode passar a tela, viu? Isso, ele tem direito, né, à igualdade de oportunidades com as demais pessoas, né? Esse direito, ele vai abranger, né, o direito de se manter com o trabalho de sua livre escolha e aceitação. E isso é muito importante que a gente fale. Por quê? Porque, geralmente, as empresas, elas colocam assim, ó, vagas para PCD. E elas colocam algumas vagas lá, né, que seriam destinadas a esses trabalhadores. Só que, o que o tratado fala? Ele fala que o trabalho é de livre escolha e aceitação do trabalhador. Portanto, isso quer dizer o seguinte, que toda e qualquer função dentro da empresa pode ser realizada por um trabalhador com deficiência. Quando a administração pública, por exemplo, faz um concurso público, o edital é igual para todo mundo. E lá no campo, os cargos é para todo mundo, para pessoas com deficiência e para pessoas que não têm deficiência. E lá a pessoa vai dizer se ela tem ou não deficiência e qual é o tipo de deficiência que ela tem. Por quê? Porque a prova para ela vai ter que ser adaptada. Mas é para isso. Mas ela vai passar no concurso. E ela vai trabalhar como todo mundo. Então, o que eu quero dizer é que quando as empresas fazem essa comunicação de emprego,
Geralmente, essa comunicação já é discriminatória. Por quê? Porque ela está elegendo alguns cargos que ela entende que podem ser ocupados por pessoas com deficiência. Quem está escolhendo o trabalho é a empresa e não o empregado. E quem tem que escolher é o trabalhador. Então, porque é isso que está aqui disciplinado no Tratado Internacional. Depois nós vamos falar um pouquinho com mais detalhes sobre isso, tá? Então, assim, eu estou trazendo o que esses conceitos são importantes, que eles passaram a ser, então, bloco de constitucionalidade, passaram a ser normas constitucionais que precisam ser atendidas, né? Que precisam ser observadas. Então, o direito aqui, eu trabalho sua livre escolha em ambiente laboral que seja aberto, inclusivo e acessível, né? Então, quando a gente fala ambiente inclusivo e acessível, é um ambiente que não tenha barreiras, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre elas, né? Proibir a discriminação baseada na deficiência, né? Então, está lá como um direito, relacionadas com as formas de emprego, inclusive condições de recrutamento, contratação e admissão, permanência no emprego, ascensão profissional, condições seguras e salubres de trabalho. O que quer dizer aqui? Não adianta só contratar o trabalhador com deficiência naquele cargo base e não promover a ascensão na carreira desse trabalhador. Ele tem que estar, da mesma forma que os demais trabalhadores, aptos a concorrer à promoção da carreira, aptos a ser capacitado, como os outros trabalhadores também. E essa capacitação tem que ser adaptada para ele, para que ele possa, de fato, se desenvolver no meio laboral, tá? É isso que diz aqui a Convenção. Proteger os direitos das pessoas com deficiência em igualdade com as demais pessoas, a condições justas e favoráveis de trabalho, incluindo iguais oportunidades e igual remuneração por trabalho de igual valor, condições seguras e salubres, além da reparação de injustiças e proteção contra assédio no trabalho. Quando a gente fala aqui dessa proteção contra assédio no trabalho, é o seguinte, o que é o assédio moral? O assédio moral não é apenas o xingamento, aquele apelido pejorativo ou a repreensão pública, né, que é feito em relação ao trabalhador. Isso também é, mas também é, por exemplo, o isolamento de uma pessoa, sem passar qualquer tarefa. A invisibilidade daquela pessoa no meio em que ela trabalha, perante a equipe dela, isso também é assédio moral. Então, e isso também adoece as pessoas. Não adoece só quem é a vítima, adoece o ambiente todo, tá? Então, aqui o tratado fala especificamente sobre isso. Eu não coloquei tudo que estava lá no artigo, tá? Coloquei só algumas situações que eu considerei aqui importantes, mas aí vocês podem verificar isso no próprio tratado, tá? Então, aqui, promoção de oportunidade de emprego e ascensão profissional para pessoas com deficiência, bem como assistência na procura e obtenção de emprego. Isso aqui é voltado para o Estado, tá? Promover o emprego da pessoa com deficiência no setor privado, mediante políticas públicas e medidas apropriadas, que poderão incluir programas de ação afirmativa, incentivo e outras medidas. Lá, de novo, assegurar que adaptações razoáveis sejam feitas para pessoas com deficiência no local de trabalho. Isso está no tratado, e depois a lei ela vai dizer que a adaptação razoável é obrigatória para as empresas e para o setor público, tá? Então, assim, por quê? O Estado está atendendo aquilo que está previsto no Tratado Internacional, tá bom? Aqui, quando ele fala da promoção de política de ação afirmativa, o Brasil já estava muito à frente, porque a política afirmativa implantada no Brasil, ela data de 91, né? 3 anos depois da promulgação da Constituição, tá? Pode passar para frente. Aqui, agora nós estamos já partindo para o terceiro bloco, aqui da minha explanação, nós vamos falar um pouquinho da legislação infraconstitucional. Gente, se tiver muito chato, vocês falam, viu? Assim, para mim, vocês podem me interromper, né? Que eu estou falando, não sei se está chato, mas enfim. Eu gosto do assunto, não acho chato, mas assim, eu gostaria que, se alguém quisesse me interromper e falar, pode me interromper, tá bom? Eu separei aqui, olha, 5 leis ordinárias que eu entendo que são de extrema importância e eu coloquei por ordem cronológica, né, essas leis aqui. Então, nós temos a Lei 7853 de 89, que foi promulgada logo depois da nossa Constituição Federal, de 88. Vejam, ela é um ano depois, ela tem mais de 30 anos, essa lei. E essa lei, ela dispõe sobre a integração social das pessoas com deficiência, não é? Ela já tratava desse assunto lá atrás, há 30 anos atrás. E por que eu trouxe essa lei aqui como um item importante para a gente falar?
obviamente, além dela falar da própria atuação do Ministério Público, que ela previu a nossa atuação nas ações civis públicas, está aqui prevista nessa lei, ela também traz o direito à inclusão dessas pessoas na educação, tanto pública como privada, na educação fundamental, no ciclo básico, né? Na educação fundamental, no ensino superior. Essa lei foi que trouxe o direito dessas pessoas a serem incluídas nas escolas públicas e privadas, sob pena de caso serem obstadas a matrícula, a pessoa que obstou responder por crime. Crime. E isso eu estou falando por quê? Porque a realidade das pessoas com deficiência de 20 anos atrás não é a mesma realidade das pessoas com deficiência hoje. Justamente por conta dessa lei, que, bem ou mal, inseriu essas pessoas na educação formal. Por quê? A educação é obrigação da família. O menor, ele tem que estar na escola, sob pena do pai ou dos responsáveis legais, do pai e da mãe, responderem por crime de abandono intelectual de incapaz. Então, quando essa lei disse, olha, a pessoa com deficiência tem que estar na escola e a matrícula não pode ser obstada, ela criou uma obrigação para a família de colocar essas crianças na educação formal. E a partir de então, o que a gente vê pelos dados do IBGE é que a gente tem um contingente de pessoas formadas enorme. A maioria das pessoas com deficiência tem ensino médio completo. Uma boa parte tem ensino fundamental completo. E a gente tem uma boa parte aí que beira as 10, 15% com ensino superior completo do total das pessoas com deficiência no país. Então, hoje a realidade é muito diferente daquela realidade que existia há 20, 30 anos atrás, porque essas pessoas tiveram acesso à educação, tá? Acesso à saúde especializada. Bem ou mal, o Brasil também evoluiu nesse sentido, né? Bom, logo depois, então, a gente tem a Lei 8.213. Essa lei completou 30 anos no ano passado, que é a famosa lei de cotas, que na verdade não é a lei de cotas, né? O único artigo que fala das cotas é o artigo 93 dessa lei, que traz essa ação afirmativa para as empresas privadas. Eu estou falando isso porque já existe dispositivo legal, lá de trás também, que impunha para o poder público a contratação de pessoas com deficiência através de concurso público, tá? Então, nós estamos falando aqui das empresas privadas, por isso que eu estou falando só desse artigo, tá? E depois nós tivemos a Lei 9.029, de 95, que trata das práticas discriminatórias. Então, a gente não falou de tudo aquilo que estava nos tratados, dos conceitos, né, de discriminação? Estão lá os conceitos. E essa lei, ela traz na prática. Olha, se houver discriminação, a consequência é essa. Então, essa lei traz isso, eu vou falar um pouquinho sobre isso mais para frente. E aí, a Lei 10.098, eu só vou citar, tá? Mas essa lei, que é lá de 2000, ou seja, ela tem 22 anos, ela já trata de critérios básicos de acessibilidade. Então, assim, não é novidade para a gente que a acessibilidade sempre foi um direito da pessoa com deficiência, tá? Não foi com o tratado internacional, não foi com a Lei Brasileira de Inclusão que a acessibilidade se tornou um direito. Ela já era um direito, sempre foi, tá? E a gente tem, por fim, a Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146 de 2015, que passou a viger no nosso país a partir de 2016, né? E essa lei, então, traz concretude a esse tratado internacional, é uma lei ordinária. Então, vai trazer concretude àqueles dispositivos constitucionais que eu já citei para vocês. Bom, pode passar que nós vamos falar só um pouquinho de cada uma delas, mas vai ser um passando aqui. Então, o que eu trouxe? Qual é o artigo que eu considero, assim, mais importante para a gente falar aqui nesse momento sobre essa Lei 7853 de 89, né, que fala da integração da pessoa com deficiência? A previsão de crime. Veja, esse artigo ele foi alterado pela Lei Brasileira de Inclusão para aumentar a pena e para colocar algumas condutas típicas a mais nos incisos que estavam previstos nesse artigo, certo? Então, para deixar mais clara a conduta. Então, aqui eu elenquei 3 aqui para a gente falar, que são bem importantes, tá? Então, crime punível de reclusão a 2 a 5 anos. Reclusão não é detenção, é reclusão. Então, assim, é um crime considerado grave, tá? Obstar a inscrição em concurso público,
ou acesso de alguém a qualquer cargo ou emprego público em razão da deficiência. Igualmente, no inciso 3, olha, do artigo 8º, também fala em relação às empresas privadas. Olha, negar ou obstar emprego, trabalho ou promoção à pessoa em razão de sua deficiência. Também é crime. E recusar ou retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura de uma ação civil pública quando requisitado pelo Ministério Público do Trabalho. São condutas criminosas, ou seja, aquela pessoa que incorre nessas condutas típicas, ela deixa de ser primária, ela passa a ser ré, né? Então, veja, olha aqui a gravidade, né, que é você obstar o trabalho para essas pessoas. Olha que gravidade que o Brasil entendeu que é essa conduta de obstar o trabalho. Por isso que eu falei lá no começo que nós escolhemos isso como um princípio fundamental da nossa República. Nós escolhemos isso como direito e garantia fundamental. Portanto, a lei aqui pune quem obsta o trabalho, pune quem obsta uma promoção em razão de uma discriminação que é pelo fato da pessoa ter algum tipo de deficiência. Então, veja como o Estado entende que essa conduta é maléfica, que essa conduta é ilícita. Vejam a gravidade da conduta que o Estado impõe. Gravidade tal que ficou aqui prevista como crime. Não apenas como um ilícito trabalhista, mas como crime. Então, assim, eu coloquei isso porque eu acho que é importante esse artigo dessa lei 7853, que a gente fala pouco, mas ele existe e ele é aplicável sim, né? Bom, vamos passar então para o próximo slide, que é outro ponto que é muito importante. Então, se o nosso país diz que a busca do pleno emprego, né, é um princípio fundamental da nossa atividade econômica, e que o princípio da livre iniciativa tem que estar equilibrado com a valorização do trabalho humano e a dignidade da pessoa humana, se o Tratado Internacional fala que tem que haver uma ação afirmativa para a inclusão do trabalhador com deficiência no mercado de trabalho, nós temos aqui uma lei que traz essa obrigação. Né? Então, o artigo 93 da Lei 8.213, ele traz de forma escalonada e ele cria essa obrigação, que é uma ação afirmativa, para que as empresas com mais de 100 empregados cumpram a cota dos trabalhadores com deficiência ou reabilitados perante a Previdência Social. Por quê? Aquele trabalhador que se acidentou, né, no seu local de trabalho, ou que se acidentou em outra situação, reabilitado pela Previdência, ele tem que ser inserido novamente no mercado de trabalho. E o trabalhador que nasceu com deficiência ou que depois adquiriu essa deficiência também deve estar inserido no mercado de trabalho através de uma ação afirmativa. E por que é uma ação afirmativa? Porque é um grupo de pessoas excluídas. Para que a gente consiga trazer a igualdade que a gente chama material, que a Constituição fala de duas igualdades, uma igualdade formal e a igualdade material. Quando a gente fala da igualdade formal, a gente fala que todos são iguais perante a lei. Mas será que se a gente aplicar isso, sem nenhuma medida de equidade, a gente vai estar trazendo uma igualdade, de fato, para essas pessoas? Não, é por isso que existe ação afirmativa. É uma política afirmativa de inclusão dessas pessoas. Porque se for deixar para o mercado contratar, eles nunca vão ser contratados. Então, você tem que criar uma obrigação legal para que essas pessoas possam, aos poucos, se equiparar aos demais trabalhadores. Né? E isso, sim, é uma igualdade que a gente chama de igualdade material. Tá? Que é para a gente promover, de fato, a igualdade entre as pessoas que estão em condições diferentes dentro da sociedade. Tá? Então, até 200 empregados, 2% do total de empregados, né? De 201 a 500, 3%, de 501 a 1.000, 4%, e acima de 1.000 empregados, 5%. Os parágrafos vão tratar das situações especiais. Por exemplo, o parágrafo 3º está falando o seguinte, olha, aprendiz com deficiência não entra no cálculo da cota, tá? Aprendiz com deficiência não entra, tá? Então, ele fala também o seguinte, quem vai fiscalizar o cumprimento da cota? A Auditoria Fiscal do Trabalho. Muita gente confunde o Ministério Público do Trabalho com a Auditoria Fiscal do Trabalho, né? São órgãos totalmente distintos. O Ministério do Trabalho e Emprego é um ministério vinculado ao Poder Executivo Federal. E dentro do Ministério do Trabalho existem os auditores federais que são fiscais do cumprimento da legislação trabalhista. E
essa lei prevê que quem verifica o cumprimento da cota são os fiscais do trabalho. O Ministério Público do Trabalho, ele atua de uma outra forma. A gente vai visar garantir o quê? A fruição desses cidadãos dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição. E é por isso que a gente entra com as ações civis públicas. É por isso que a gente, por exemplo, pede a condenação de um dano moral coletivo, porque a sociedade é atingida pelo descumprimento desses direitos fundamentais. Todos aqueles trabalhadores potencialmente que não foram contratados, aqueles que não foram contratados e aqueles potencialmente que não virão a ser contratados. É por isso que a gente entra com a ação, para garantir essa contratação, essa tutela, para que esses trabalhadores venham a ser contratados no futuro, né? Então, vejam, o Ministério do Trabalho, então, que vai fiscalizar isso, e ele é que faz essas estatísticas. A gente sabe quantos vínculos de emprego tem ou não, porque quem tem esses dados é a fiscalização do trabalho. O CAGED e a RAIS são instrumentos da fiscalização do trabalho, que eles vão verificar se está havendo essa contratação ou não, tá? E o parágrafo 1º, que estabelece uma condição, que somente pode ser demitido um trabalhador com deficiência se contratado outro trabalhador no lugar. Isso é uma condição, tá? Isso está previsto em lei. Então, nesse caso, por exemplo, do trabalhador com deficiência, quando o contrato dele por prazo determinado for superior a 90 dias, tem que ser contratado outro. E quando o contrato for por prazo indeterminado, sempre tem que ser contratado outro trabalhador. E por que existe essa previsão aí? Porque a cota da ação afirmativa é uma cota mínima. O que se quer é sempre ampliar mais as contratações e não reduzir, tá? Pode passar para o próximo. Doutora Daniele, só uma pergunta. Contratar outra pessoa na mesma posição de trabalho ou contratar outra pessoa em qualquer outra posição de trabalho? Não, pode ser em qualquer outra posição, né? A lei não exige que seja exatamente na mesma, tá? Tá bom. Obrigada. Sabe o que se quer com isso? Que você não diminua o número de pessoas contratadas. Sim. Entendeu? Porque se em dado momento era 5% de um X de pessoas, se você demite aquele trabalhador, você tem que contratar outro, porque aquele X tem que ser mantido. Entende? Para não diminuir as contratações. Então, o sentido desse parágrafo é esse, tá? Tá bom. Que é ampliar sempre as contratações, né? Perfeito. Pode passar para o próximo. Bom, essa lei também eu acho de suma importância, por isso que eu coloquei aí, e eu destaquei aqui 3 artigos principais, né? Que é a Lei 9.020. Essa lei, ela trata das práticas discriminatórias, eu vou colocar aqui o que interessa para a gente, né? Então, ela diz lá que é proibida a adoção de qualquer prática discriminatória ou limitativa para efeito de acesso à relação de trabalho, ou de sua manutenção, né? Por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação profissional, idade, entre outros, tá vendo que aqui já deixou bem claro que o rol é exemplificativo, né? Ressalvadas, nesse caso, hipótese de proteção à criança e adolescente, tem as medidas protetivas especiais, não é? Então, a lei proíbe. E se a lei proíbe, qual é a pena? Quando é constatada uma prática discriminatória, né, em relação à questão das relações de trabalho, relação de emprego, a empresa ela pode ser penalizada com uma multa administrativa de 10 vezes o valor do maior salário pago, né, pela empresa, acrescida em caso de reincidência de 50%. Né? Somado a isso, a proibição de obtenção de empréstimos ou financiamentos em bancos públicos. A empresa fica impedida de financiamentos e empréstimos em bancos públicos. Também, eu nem coloquei aqui, mas também tem uma limitação na participação de concorrência nas licitações públicas, também com o poder público. Tá? Eu não esqueci de pôr aqui, mas também temos essa consequência pelas práticas discriminatórias. Tá? Rompimento da relação de trabalho por ato discriminatório. Além da reparação do dano moral, então nós temos também a consequência para o empregado, para aquele trabalhador lesado, né? Ele vai poder pedir, além do dano moral, a indenização por dano material, que seria a reintegração ao trabalho, o pagamento dos valores do período que ele ficou afastado, ou o pagamento em dobro, né? Desse período que ele ficou afastado, caso ele não seja reintegrado. Tá? Então, essa lei, ela disciplina exatamente o que acontece quando há essa prática discriminatória, tá? Obviamente, sem prejuízo, por exemplo, de uma ação civil pública, né? Sob pena de uma tutela inibitória, que é uma obrigação de fazer, no caso de contratar, sob pena de aplicação de multa diária até o cumprimento da obrigação, além
do pagamento de um dano moral, que não é esse dano que está aqui, que é para o trabalhador, é um dano moral coletivo, porque os valores da sociedade foram ofendidos. E aí, a empresa ofende a sociedade naqueles valores que são mais caros, naqueles princípios fundamentais que foram escolhidos pela população brasileira para serem seguidos pela nação. Então, quando descumpridos esses preceitos fundamentais, a empresa, ou aquele que descumpriu, ele vai pagar, pode ser condenado ao pagamento de um dano moral coletivo, que vai ser voltado à sociedade de alguma maneira, tá? Então, vou passar para a próxima. Bom, então aqui nós chegamos na última parte aqui da minha palestra, acho que, nossa, nós vamos longe aqui, né? Mas estamos chegando aqui no final, que são os conceitos, que é a Lei Brasileira da Inclusão, né? Então, a Lei Brasileira da Inclusão, ela trouxe os conceitos do Tratado Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e ela traz um conceito, que é o conceito que estava no tratado, da pessoa com deficiência, que é uma mudança completa do parâmetro que existia até então, porque a gente vai superar aquele modelo médico, que era um modelo que existia antes desse tratado internacional, e a caracterização da deficiência passa a ser através de um modelo social ou biopsicossocial, que a gente chama, tá? Então, o que diz esse conceito? Que vai se considerar uma pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, né, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que em interação com uma ou mais barreiras que estão existentes no meio, né, pode obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, o que a gente vê? A deficiência não é mais inerente à pessoa, mas sim às barreiras que estão no meio e que impedem essas pessoas de fruir os seus direitos, em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. Esse é um conceito revolucionário, porque a gente para de olhar a pessoa e passa a olhar o meio. E é por isso que a questão da acessibilidade e da inclusão passou a ter essa importância muito maior agora. Porque é considerada pessoa com deficiência quando esse meio impede essa pessoa de usufruir dos espaços com autonomia, com liberdade e com segurança e igualdade de oportunidade com as demais pessoas. Então, o meio passou a ser muito importante, a quebra dessas barreiras, né? Então, as barreiras com as quais a pessoa com deficiência interage é que são responsáveis pela obstrução dessa igualdade de oportunidades, dessa igualdade de participação. E nós vamos falar um pouquinho dessas barreiras agora. Bom, pode passar. Então, quais são essas barreiras? A lei, ela traz os conceitos. Então, a lei, ela é muito... Ela é muito, assim, ela é praticamente educativa, assim, porque ela traz todos os conceitos de adaptação razoável, do que são as barreiras, né? Do que a empresa tem que fazer, está tudo disciplinado na lei. Então, ela traz lá. O que é barreira? Esse conceito é um conceito legal, né? Não fui eu que inventei, não está em doutrina, está na lei, né? É qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento. Vejam, nós estamos tratando aqui de tudo. Não só da questão do meio ambiente arquitetônico, por exemplo, que está dentro do prédio. Nós não estamos tratando da questão arquitetônica só. Nós estamos tratando também de atitudes, de comportamentos nossos, que podem ser barreiras, né? Que vão limitar ou impedir a participação social da pessoa, bem como o gozo, né? A fruição e o exercício dos seus direitos. A acessibilidade, né? A liberdade de movimento de expressão, a comunicação, o acesso à informação, a compreensão e a circulação com segurança. Olha que importante. Na verdade, esse conceito está abrangendo aqui, ó, todas as barreiras que existem na sociedade que impedem as pessoas com deficiência de utilizar os espaços com segurança, de conseguirem compreender o que está à sua volta com exatidão, que é o que a lei determina que seja feito. Então, nós temos as barreiras urbanísticas. Aqui nós estamos falando de próprio público, né? Acho que saiu aí da tela, né, gente? Mas a gente pode continuar falando. Eu vou continuando aqui. Não sei se para vocês saiu a apresentação, mas para mim saiu. Acho que a internet da Esther caiu. Ah, mas eu vou continuando, gente, porque eu tenho horário mesmo. Tá. Então, assim, vamos lá que eu vou continuar falando. Então, nós temos, né, as barreiras urbanísticas, arquitetônicas, de transportes, na comunicação e na informação, as atitudinais e as tecnológicas. Quando a gente fala de barreira urbanística, são as barreiras mesmo que estão nas vias urbanas, né? Nos próprios públicos, nas vias urbanas,
tá? Então, é acesso à calçada. Imagina, não tem problema. Eu vou falando aqui, porque senão a gente não consegue terminar e eu realmente vou precisar sair daqui a pouquinho. Então, quando a gente fala, né, das barreiras urbanísticas, a gente está falando das vias públicas mesmo, elas têm que ser acessíveis a todas as pessoas, né? Quando a gente fala, e aí, nesse caso, são de espaços públicos e privados, quando a gente fala de espaços privados, mas de uso coletivo, que eles têm que ser acessíveis, né? Quando a gente fala das barreiras arquitetônicas, a gente está falando das barreiras nos prédios mesmo, nos edifícios públicos e privados. E aí, sim, a questão de rampa, né, de sensores, daquele caminho para as pessoas com deficiência visual. A gente fala de adaptações que têm que existir nesses prédios para que essas pessoas possam circular livremente com segurança. Barreiras nos transportes, aqui a gente está falando de todo tipo de transporte público, nos carros privados também, né? Barreiras na comunicação e na informação, que eu vejo que no ambiente laboral é uma das grandes barreiras, principalmente quando se contrata pessoas com deficiência auditiva. É que a gente vê que eles têm uma dificuldade muito grande nessa questão da comunicação e da informação adequada para o cumprimento das suas tarefas diárias, né? Cotidianas. As barreiras atitudinais, que eu até grifei aqui, que para mim é a principal barreira que tem que ser quebrada, porque se a gente não quebra essa barreira atitudinal, a gente não consegue quebrar as demais. Essa é a primeira que tem que ser quebrada, né? Que é o comportamento, é a crença que a gente tem de que essas pessoas não conseguem ou não conseguirão desenvolver as mesmas atividades que a gente consegue, não conseguirão produzir com a mesma excelência que o outro trabalhador vai conseguir produzir. Não, eles vão sim. Basta ter as adaptações razoáveis, basta ter os equipamentos adequados, as tecnologias assistivas para que eles possam desenvolver as suas habilidades, tá? E as barreiras tecnológicas, que são barreiras que fazem com que essas pessoas não consigam ter acesso à tecnologia, né? E é por isso que precisa da tecnologia assistiva, para que eles tenham acesso às tecnologias, assim como qualquer outro trabalhador, tá? Pode passar. Aqui eu estou falando sempre em relação ao trabalhador, porque nós estamos falando de relação ao trabalho, então isso aqui se aplica para tudo, obviamente, né? Então, o artigo 34 da Lei Brasileira de Inclusão, ele fala, né, que a pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação, que é aquilo que eu já tinha dito para vocês, né? Em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de condições com as demais pessoas, né? Então, é o que eu falei, a oferta de emprego, nenhuma pessoa com deficiência pode ser considerada de per si inapta para qualquer trabalho. Inclusive, a exigência da aptidão plena é forma de discriminação. Isso está expressamente previsto na lei. Tá? Expressamente previsto na lei. Então, vejam, a exigência da aptidão plena pode ser considerada, vai ser considerado como discriminatória, pode incidir naquelas penalidades da Lei 9.029, e se, por exemplo, obstar o trabalho e obstar a promoção, pode, inclusive, ser tipificada como crime, né? Então, oferecimento de vagas em variadas funções, que precisa ser feito, né? E setores disponíveis na empresa com a divulgação ampla e acessível a todos os tipos de deficiência, possibilidade de crescimento dentro da empresa, acesso a plano de carreira, bonificação, promoções, salário competitivo e compatível com a função exercida. Tudo isso traz a igualdade de oportunidades desses trabalhadores, e é isso que a lei determina que seja feito, tá? Pode passar para o próximo. Olha, toda pessoa com deficiência... Não, isso aqui... deixa eu ver. Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidade com as demais pessoas e não sofrer nenhuma espécie de discriminação. E aqui ele traz, tá vendo? O conceito de discriminação também é trazido pela Lei Brasileira de Inclusão. Só que veja que coisa interessante. Lá no conceito do tratado, ele fala que inclui as adaptações razoáveis. E aqui, no conceito trazido pela lei, ele fala, também é considerada uma forma de discriminação a recusa de adaptações razoáveis e o fornecimento, né, o não fornecimento das tecnologias assistivas. Veja, então, a acessibilidade, a negação da acessibilidade passou a ser uma forma de discriminação, tá?
A pessoa com deficiência não... Aham. Vamos lá. Aqui. Inclusão, aqui chamaram aqui, tá vendo? Agora eu tô... Pode atender lá. É que eu tô numa palestra aqui, ó. Gente, desculpa, aqui não tem jeito, tá em casa, às vezes acontece, né? Bom, o que dizem os demais parágrafos, né? Desse artigo 34. A pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas, a condições justas e favoráveis de trabalho, incluindo igual remuneração por trabalho de igual valor. Isso está lá no artigo 7º, inciso 31 da nossa Constituição Federal também, certo? É vedada a restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer discriminação em razão de sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento, seleção, contratação, admissão, exames admissional e periódico, permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional, bem como exigência de aptidão plena. Olha aqui, tá aqui. O dispositivo é expresso na legislação, tá? Então, se incorrer qualquer restrição de trabalho em relação a isso, é considerada como prática discriminatória, tá? E aí está sujeita àquelas sanções da Lei 9.029, que eu já expliquei para vocês. Pode passar. As pessoas jurídicas de direito público ou privado ou de qualquer natureza são obrigadas a garantir ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos. Então, é uma obrigação que demanda da lei, né? É uma obrigação legal. Isso traz concretude àqueles direitos que estavam previstos no tratado como normas constitucionais. Bom, pode passar. Bom, e o que é um ambiente acessível e inclusivo, né? Aí eu coloquei aqui o que é inclusão. A inclusão é a promoção dessa acessibilidade, o oferecimento de tecnologias assistivas quando necessário, né? Porque vai depender do tipo de limitação que a pessoa tem, obviamente, não é? A realização das adaptações razoáveis no ambiente de trabalho, quer dizer, o que é uma adaptação razoável? Um ambiente que seja já acessível para as pessoas com deficiência, pode acontecer, por exemplo, de um tipo, de um trabalhador ter algum tipo de limitação específico, que ele precisa, por exemplo, de um posto de trabalho um pouco diferenciado, uma altura diferente da mesa, uma altura diferente da cadeira, um posicionamento diferente daquele setor de trabalho, para que ele possa desenvolver a sua atividade. Isso é uma adaptação razoável, tá? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: a adaptação razoável não é aquela coisa mal arrumada, feita de qualquer maneira só para a pessoa poder trabalhar. Não. Quando o ambiente está acessível para aquele trabalhador, naquele determinado posto de trabalho, ter uma adaptação feita para ele especificamente, para ele poder desenvolver aquela atividade dele. Isso é a adaptação razoável. Que ela não precisa ser onerosa para a empresa, mas ela tem que ser de uma maneira que a pessoa possa desenvolver suas atividades, tá? E o desenho universal, né? O desenho universal, ele está também dentro dessa questão da inclusão, mas a ideia é de que todos os edifícios, né, todos os prédios, que essas barreiras arquitetônicas, elas acabam não ocorrendo. Por quê? Porque os espaços, né, públicos e privados, eles têm que ser feitos para todos, não só para as pessoas que não têm deficiência, para todos utilizarem, de forma indistinta, tá? Então, o desenho tem que ser feito para todo mundo. É isso aí, pode passar. Bom, vamos passar, que acho que eu já expliquei mais ou menos isso, pode passar. O que é, então, que eu falei que é a primeira situação que a gente tem que quebrar, a primeira barreira? A primeira barreira é atitudinal. A gente realmente tem que mudar a nossa consciência, né? Pode passar para o próximo, né? A gente tem que mudar a nossa crença de que essas pessoas não teriam, né, a possibilidade de desenvolver o seu trabalho como qualquer outra pessoa. Eles têm sim, só que para isso eles precisam desse ambiente que seja acessível, inclusive. Eles precisam que as pessoas, de cara, já quebrem essa barreira de não os enxergar, de não falar com eles. O que a gente percebe muitas vezes? Que, às vezes, a pessoa, ela acaba ficando isolada porque você não sabe como lidar com ela e você não conversa com ela fica ali isolada, né? Então, essa barreira atitudinal é a primeira que tem que ser quebrada.
O ambiente laboral, ele reflete o ambiente que está na nossa sociedade, que é diverso. A diversidade faz parte da sociedade e ela tem que ser respeitada em todos os ambientes, inclusive nas empresas. Inclusive nas empresas. Então, assim, porque dentro das empresas, eles... Só um instantinho, gente, só um instantinho. Ai, gente, fazer em casa é um problema. Desculpa aqui que estão me interromperam aqui. Bom, então, a primeira barreira que a gente tem que quebrar é esse preconceito de que as pessoas não podem realmente desenvolver o mesmo trabalho que a gente, ou as mesmas atividades que a gente. E aí, eu trouxe uns slides aqui para a gente pensar, né? Como a sociedade evolui. E como essa questão tem que evoluir também em todos nós, né? Lá na década de 70, olha só aonde essa criancinha estava, gente. Em cima do carro, no meio do trânsito. Olha essa outra mãe com esse monte de filhos sentado no banco da frente do carro. Quando que hoje a gente pode imaginar que as crianças vão andar no banco da frente do carro ou no capô do carro? Isso era uma coisa que lá na década de 70, 80 era normal. Hoje, ninguém mais concebe esse tipo de prática, porque pensa assim, nossa, mas isso é muito perigoso, está colocando em risco aquela criança. Ninguém deixa de colocar no banco da frente porque vai incorrer numa multa de trânsito. As pessoas não colocam mais porque tomaram consciência de que colocar as crianças no banco da frente ou no capô do carro pode sim causar um acidente grave. Pode sim fazer com que essa criança perca a vida ou perca a sua integridade física. Então, na verdade, isso foi uma evolução, não foi? Porque as pessoas não tinham essa ideia na cabeça. Só que com a conscientização que foi feita, com fiscalização intensa, a sociedade passou a mudar esse conceito. E é isso que a gente quer chegar em relação à pessoa com deficiência. Pode passar para o próximo slide. Publicidade de cigarros em preto e branco. Olha aqui outra coisa. Na década de 50, é um médico fumando, gente. É propaganda de cigarro. O médico está fumando. Olha assim, ó, para um trabalho de responsabilidade. E está lá o médico fumando no intervalo de um atendimento. Quando que hoje se concebe uma propaganda como essa? É infame, não é? Porque hoje a gente vê como a gente evoluiu o pensamento, a gente sabe que o cigarro faz mal. Como é que... E olha, colocaram um médico fumando ainda, né? Para mostrar que isso não iria, de alguma forma, atrapalhar a saúde, que não iria... Então, assim, você veja como a sociedade evolui. Vamos colocar mais um slide aí que eu acho interessante. Olha isso, gente. Propaganda de chocolate. Olha como era a propaganda de chocolate na década de 60. Vejam, era uma criança fumando, porque era cigarrinha de chocolate, depois eles mudaram para rolinhos de chocolate. Então, vejam, gente, o que eu quero dizer com isso é que a sociedade evolui. E é essa evolução, é essa mudança cultural que tem que acontecer na nossa sociedade. Nós temos que enxergar as pessoas como iguais. Nós temos que enxergar o potencial das pessoas. Nenhum trabalhador nasceu pronto para aquela atividade que ele vai desenvolver. Quando uma empresa contrata um trabalhador, seja ele qual for, ele não sabe qual é a tarefa que ele vai fazer. Ele vai ser treinado e capacitado dentro da empresa para fazer aquela atividade. E com o trabalhador com deficiência não é diferente. Ele vai, sim, ter que ser capacitado e aprender aquele trabalho, assim como qualquer outro trabalhador. Só que você vai poder colocar ele numa sala de aula ou colocar num treinamento como os outros trabalhadores? Obviamente, não. Por quê? Porque ele precisa de adaptação razoável. Ele precisa de um ambiente que seja acessível para ele. Porque se você colocar uma pessoa com deficiência auditiva numa sala onde está todo mundo escutando um treinamento, sem uma pessoa com intérprete de Libras lá, ele não vai entender o treinamento. Então, veja, esse treinamento tem que chegar nesse trabalhador. Se ele tiver um posto de trabalho em que não haja uma comunicação eficaz com ele, ele não vai ter feedback de que se ele está fazendo certo ou se ele vai estar fazendo errado. Então, tem que ter, sim, uma comunicação acessível e adequada para aquele trabalhador. Se o trabalhador for cego e trabalhar com computador, por exemplo, ele tem que ter uma tecnologia assistiva adequada para que ele possa
utilizar do computador de forma autônoma e independente, sem precisar da ajuda de ninguém. O ambiente dentro da empresa tem que estar preparado para receber esse trabalhador, para que ele possa se locomover dentro da empresa sem precisar de ninguém. E isso é possível ser feito. A gente acreditar que esse trabalhador vai incorrer numa situação de insegurança é uma crença que a gente tem que deixar para trás. Assim como a gente deixou para trás essas crenças também. Se o ambiente estiver acessível, ele vai sim se locomover com segurança dentro da empresa. Mas ele tem que estar acessível, né? Ele tem que ter as adaptações. É isso que se requer. É essa visão que o tratado e a lei impõem para nós daqui para frente, não é? Pode passar para frente. Então, aqui, assim, já indo para a finalização, né? O que a gente precisa fazer para incluir, né? É a aceitação e entendimento desse conceito novo, que é muito importante. A gente parar com esse critério médico, que era excludente, e começar a ver que são as barreiras no ambiente que impedem essas pessoas de desenvolver com autonomia, segurança e independência as suas atividades, né? Nós precisamos sensibilizar, ser agentes multiplicadores. Da mesma forma que eu estou falando aqui para vocês, é importante que vocês repassem isso para suas chefias e para as equipes que trabalham com vocês. Porque não adianta o RH estar preparado para receber esses trabalhadores, se lá na ponta, na produção, naquele setor onde ele vai trabalhar, as pessoas não estão preparadas. Porque ainda estão com aquele traço cultural de preconceito, de estereótipos que culturalmente elas absorveram. Então, essas pessoas também têm que ser treinadas. Essas pessoas também têm que ser sensibilizadas, para que elas aceitem de uma maneira natural esse novo colega que vai entrar naquele ambiente de trabalho. Então, essa sensibilização ela pode ser feita através da CIPA, de treinamento, de curso, com RH, né? Então, é importante que isso ocorra. A adoção de normas internas sobre valorização da diversidade, inclusão e respeito nas relações interpessoais. Então, assim, por que isso? Porque essas normas internas de valorização da diversidade, elas vão trazer o quê? Conceitos contra assédio moral, por exemplo, né? Elas vão trazer esse respeito na interação entre as pessoas que tem que haver. Essas pessoas, elas não podem ser excluídas, elas têm que estar incluídas, elas têm que participar do time, elas têm que se sentir pertencendo à empresa. Quando elas têm aquele sentimento de pertencimento, de que ela produz, que ela está lá contribuindo para aquela corporação, ela vai produzir muito. O vídeo que eu vou passar aqui no final fala bem dessa experiência, que eu gostaria que vocês assistissem, que é muito interessante, tá? A eliminação de toda forma de discriminação, seja no processo seletivo, na manutenção do emprego, na ascensão profissional, ou até na rescisão do trabalho. A rescisão ela não pode se dar por conta da deficiência, ela tem que se dar por conta ou do trabalhador que não se adaptou, não gostou do trabalho que estava fazendo, porque não atendeu às expectativas como qualquer outro trabalhador. Mas não por conta da deficiência, porque isso é uma conduta discriminatória e pode ser crime, nós já falamos das consequências jurídicas em relação a isso, tá? E o entendimento que o trabalho é o patrimônio cultural e moral do trabalhador, né? Pode passar para frente, que nós estamos aqui indo para o final. Que acho que é a minha conclusão aqui, olha. Então, assim, quando a gente fala da questão do meio ambiente de trabalho, né, que é um dever do empregador, que inclusive é responsável objetivamente, né, pelo seu meio ambiente laboral, e quando eu falo da responsabilidade objetiva, eu estou falando o seguinte, que a gente não tem que provar que houve culpa no descumprimento, basta provar que houve o dano, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que essa responsabilidade, né, do empregador, de manter esse meio ambiente de trabalho rígido, não é apenas em relação às questões ambientais, físicas, né? A proteção de máquinas e tudo isso, mas também em relação ao ambiente social, né? A essa interação social. O ambiente tem que ser saudável moralmente, mentalmente, psicologicamente, né? É preciso que a saúde e a segurança sejam construídas sob o ponto de vista ético, mental e moral, né? Esse ambiente de trabalho sadio deve ser também acessível, inclusive, e livre de qualquer prática discriminatória, porque com a discriminação, esse ambiente começa a ficar poluído e as pessoas adoecem, é o que acontece, não é? Então, assim, com esse ambiente acessível, todos ganham.
o trabalhador com deficiência porque está inserido e está se sentindo pertencendo àquela corporação. Os demais colegas de trabalho se sentem felizes também, porque estão sentindo que estão ali solidariamente também ajudando o seu próximo. E isso faz com que as pessoas produzam mais. Tem até estudos científicos que já testaram isso, que empresas que fazem da diversidade um objetivo, elas produzem mais. Porque as pessoas se sentem felizes de trabalhar ali. Um ambiente que ele é livre de qualquer prática discriminatória é um ambiente produtivo, é um ambiente em que todo mundo quer participar e quer contribuir cada vez mais. E é assim que a gente quer chegar nessa questão da inclusão. Então, para além, né, do cumprimento da cota, da fiscalização, né, desse cumprimento pelos órgãos fiscalizatórios, é importante que haja essa conscientização em relação à inclusão e essa quebra da barreira atitudinal, que é a primeira. Porque com a gente quebrando até a barreira atitudinal, as outras já já vão acontecendo sucessivamente, né? E eu sempre falo isso em todas as palestras que eu falo, é o seguinte: o cumprimento da cota é difícil porque não há inclusão e não há acessibilidade. A partir do momento que as empresas passarem a ter um ambiente acessível e inclusivo, esse cumprimento da cota vai ser apenas a consequência dessa inclusão e dessa acessibilidade. Vai ser consequência, não vai haver dificuldade. Tá bom? Então, é isso. Um bom dia a todos. Eu não vou poder ficar, infelizmente, porque passou o tempo. E eu gostaria que vocês assistissem o filme, que é bem interessante, bem legal. E eu fico aberta aí a questionamentos, depois eu posso responder, não tem problema nenhum, tá? Eles podem direcionar para vocês a pergunta e depois eu respondo, tá bom? Pode deixar, Pode ser? Então, tá. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, foi eu que agradeço. muito importante. Obrigada. Então, eu vou passar o vídeo que a Eu vou me doutora... despedir, tá? Que eu preciso ir mesmo, tá bom? Tchau, Então, gente. vai, tchau. Obrigada. Eu vou passar o vídeo, eu vou descompartilhar e vou passar o vídeo para vocês de novo, porque teve a queda da energia na minha casa, e eu vou abrir de novo aqui, tá? E também só compartilhando que no grupo, depois a gente disponibiliza só o link também do vídeo, né? Porque as pessoas possam assistir depois. Então, a gente vai disponibilizar o link desse encontro nosso e mais o link do vídeo também. Tá. Eu vou abrir aqui. Oh, meu Deus. Deixa eu ver se vai abrir aqui. Não tá grande por conta da própria estrutura de onde veio, tá? Ministério Público do Trabalho. Organização Internacional do Trabalho. Vocês conseguem ver? Meu nome é... Sério, eu não sei se o objetivo é ficar sem som mesmo ou se está sem som. Cometi um erro. Bora lá. Ministério Público do Agora Trabalho. vocês ouvem? Organização Internacional do Trabalho. Apresentam... Meu nome é Parceiro, especialista no sistema e produto. O futuro de trabalho decente e inclusão de pessoas com deficiência. Episódio 8. Comunicação, interpretação e inclusão. São Paulo, Brasil. Eu tenho mais um irmão também independente. Porque minha mãe
É uma enforcada que levava no médico para ver. Enquanto fala, Tarcísio também se expressa em Libras. Bonito, forte, aprender, doida. Minha mãe levou um apoio para a gente treinar, vamos falar. 14 anos, tem para uma escola, não tinha intérprete, não tinha língua latina, nada. Porque eu tive dificuldade, cada ano eu passava uma recuperação. Doutora Márcia Bandini, presidente da Associação Nacional do Trabalho. Antes de mais nada, do porquê a gente está falando sobre isso. Não é porque é lei, é muito maior do que isso. Aí depois eu entrei na bastante, numa área de tecnologia, uma mente, mas na época, 2002, tinha uma lei de Libra, comentou e é obrigado como colocar o intérprete numa faculdade. Aí eu vim de pós-graduação, de especialismo, segurança. Reinaldo Bugarelli, sócio-diretor da TCHAI. Hoje, todos os anos vem avançando muito na lei, na legislação, que ela expresse o entendimento de uma parte da população sobre o que significa a deficiência, os direitos, no caso aí o foco, né, de pessoas com Marta deficiência. Gil, consultora na área de inclusão. E novos serviços vão sendo criados. Então, por exemplo, a profissão do intérprete de Libras já é uma profissão Adriana Figueira da Silva, líder de diversidade e inclusão no Brasil e BM. Está muito além da questão da cota. O meu dono entrar na IBM como o professor da faculdade falava, a IBM é uma empresa com tecnologia, preparado, tudo pronto. Aí eu falei, não, será que eu vou poder entrar? Porque é tudo incrível, manter comigo. E como é que se dá esse processo? A gente faz uma reunião com esse gerente, esclarece os pontos, as dúvidas que ele tem e marca a primeira entrevista, normalmente presencial, quando é possível. Me chamou, pediu uma entrevista, muito legal, mas teve alguma dificuldade, pode crer, porque falta de costume, porque aqui no Brasil não tem informação em crer. Estudar é uma coisa, falar oral é uma coisa, para tudo não tem como estudar oral. Então, o nosso processo ele visa incluir a pessoa com deficiência, de diversas deficiências, não só pela questão da acessibilidade física, mas também em pensar em quais são os equipamentos de acessibilidade ou tecnologia assistiva, que é o que se chama no mercado, que vão facilitar a inclusão dessa pessoa com deficiência no time. O chefe de entrevista perguntou para mim qual é a tua dificuldade. Primeira coisa, não, principal, comunicação. Não como, porque eu falo, tudo bem, todo mundo entende. Por meio do computador, ele conversa com a intérprete. Dificuldade. Aí ele perguntou o que tem oportunidade para melhorar, o que pode ajudar. Libra, equipamento, tecnologia, chama Viável Brasil, no final, Viável Brasil ou Viável. Esse facilidade me ajuda a qualquer momento. Por exemplo, se você tenta levantar, falar, vamos reunião, aí eu abro. Intérprete está no mesmo local, degrau de intérprete. Eu boto no mesmo local. Contrato mais baixo, porque contrata por um ano, depois de nova. Eu acho que um ponto muito importante é a gente não reinventar a roda. Já existem várias coisas acontecendo hoje no mercado, por empresas líderes como a IBM, que estão dispostas a fazer um trabalho de inclusão de verdade, que podem ser facilmente replicadas. Adaptar uma coisa, comunicação é uma coisa. Sem dúvida, a imagem das pessoas com deficiência e a percepção que nossa sociedade tem das pessoas com deficiência está mudando de forma radical. Também estão mudando as expectativas das próprias pessoas com deficiência. Até pouco tempo, por exemplo, se pensava que a única via possível para as pessoas com deficiência conseguirem renda em países em desenvolvimento era por meio da economia informal, e que o emprego no setor privado não era realmente uma opção. Felizmente, isso está mudando. Também em países em desenvolvimento que empregam pessoas com deficiência. Nós, da Organização Internacional do Trabalho, estamos apoiando esse processo por meio da rede global de empresas e deficiências que nós coordenamos.
Esta rede agrupa empresas globais que contam com boas políticas de inclusão de pessoas com deficiência e um número crescente de iniciativas nacionais de empresas e deficiência. Uma das experiências mais positivas é a rede de inclusão social do Brasil. Ainda que muitas empresas comecem a desenvolver o trabalho no âmbito das deficiências para poder cumprir com a normativa legal vigente, logo se dão conta das vantagens que suas empresas têm ao contratar pessoas com deficiência. Quando perguntamos às empresas sobre o impacto que tiveram com a inclusão de pessoas com deficiência, as empresas nos dão essas respostas. Por um lado, a motivação que as pessoas com deficiência aportam às empresas e o impacto que tem no resto dos trabalhadores. Por outro lado, o impacto positivo na imagem da empresa com seus clientes, que inclui, obviamente, os clientes com deficiência. Créditos na tela. Agradecimentos especiais àqueles e aquelas que generosamente compartilharam suas experiências e suas vidas para a realização dessa série. Realização: Ministério Público do Trabalho, Organização Internacional do Trabalho, Apoio: Nações Unidas no Brasil, CRPD 10 Years, Disability Rights are Human Rights. Bom, fechamos a nossa manhã, né? Muito com chave de ouro, imagino, né? Nesse vídeo. E esse vídeo já é também, né? O final da palestra da doutora Daniele, quando ela começa a trazer sobre as tecnologias assistivas, né? Desenho universal, enfim, ela já deu um spoiler do que nós vamos ter semana que vem, que é um convidado, o Dr. Romeu Sasaki. Ele é uma sumidade nessa área e ele virá também trabalhar junto com vocês para falar sobre acessibilidade, desenho universal, enfim, tudo que a gente busca aí de recursos para construir realmente uma empresa inclusiva na sua essência e gerar oportunidades e acessos para todos, em todos os locais. Então, gente, queria agradecer enormemente, vocês ficaram aqui até mais tarde um pouco. Quem tiver realmente dúvida, traga para nós no grupo, não tem problema, a gente repassa para a doutora Daniele e repassamos a resposta. Cata, tem algum recado? Não, eu já disponibilizei no grupo, é só compartilhando também. No nosso grupo tem o link lá do canal do YouTube. Se vocês fizerem a pesquisa, vocês também conseguem ver todos os episódios, né? Do 1 até, não sei, 8, 9. Então, também fica o convite aí para quem quiser conhecer um pouquinho mais. E mais tarde, entre hoje e amanhã, eu disponibilizo também a gravação do dia de hoje. Joia, gente. Muito obrigada pela presença de todas e todos, tá bom? Só um minutinho. Quando vocês falam desse grupo, que grupo seria esse? É o grupo do Hub. No WhatsApp. Pelo WhatsApp. Tá. Eu não estou inclusa, essa era a minha dúvida. Ah, não? Então passa para nós o seu contato de celular aqui no chat. Posso colocar aí? Ótimo. Você colocando aqui para a gente já coloca. Então, te peço desculpa e enfim, a gente te coloca... Acabei de colocar aí. Tá joia. Tem alguém também com a mão levantada? Oi, é a Dione. Oi, Dione, tudo bom? Tudo bem. Eu precisava falar com você, no particular, sobre um outro projeto que a gente pretende fazer aqui na Electro. Tudo bem, Dione. Posso pedir para a Carol agendar, então, o encontro com você? Sim, Ou sim. você quer... Eu, inclusive, já tinha... Não, pode ser a Carol, eu já tinha falado com ela e a semana passada a agenda estava pesada, aí eu vi que agora você já está disponível, você estava em férias, viajando, enfim. Aí se a gente consegue marcar alguma coisa para essa semana... Sim, eu vou falar. Você tem disponibilidade... Você tem meu WhatsApp, não tem? Acredito que sim, no grupo tenho sim. Pode mandar também mensagem para mim, enfim, eu e a Carol, a gente vê e já acerta uma agenda para você, tá bom? Tá bom, um abraço. Um abraço, obrigada, Dione. Gente, muito obrigada pela possibilidade. Coloquem. Meninas, tem também um instrumental que a gente colocou de avaliação de acessibilidade para vocês fazerem uma reflexão para dentro da empresa. A gente tem algumas empresas que já responderam, outras não,
mas eu vou ver com a Catarina a gente mandar pelo menos de novo no grupo e mandar por e-mail. Então, se vocês puderem colocar o e-mail de vocês lá no grupo, a gente vê e já coloca também. E para você que está assistindo, se puder fazer a mesma coisa, eu agradeço. Tá bom, gente? Obrigada. Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, tchau. Equipe, coordenadoras, Esther Pisa, Sorri Campinas, Catarina Palermo, SESD. Equipe técnica, Caroline Ferrari, Sorri Campinas, Lívia Resch, SESD. Regina Rampazzo, Sorri Campinas. Pós-produção, Tiago. Edição de vídeo, Move 237. Libras Visual, intérprete de Libras, Elizabeth Costa Jardim. Audiodescrição, Rodolfo Berini. Apoio, Fundação FEAC. Realização, Sorri Campinas e SESD.